O objetivo deste vídeo é propiciar àqueles que nada ou pouco sabem sobre eletricidade o passo a passo para fazer por si mesmos toda a instalação elétrica de sua Kombi Home. Não tenham receio, pois pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas com os ensinamentos básicos irão superar o medo rapidamente. Em primeiro lugar, é necessário saber as definições das 4 unidades básicas da eletricidade, que são potência, corrente, tensão e resistência, como veremos mais detalhadamente a seguir. A potência elétrica é a medida da taxa em que a energia elétrica é convertida ou utilizada em um circuito. Em outras palavras, é a quantidade de trabalho elétrico realizado por unidade de tempo. A sua unidade de medida no sistema internacional é o watt. Vale lembrar que potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente. Corrente é o fluxo ordenado de cargas elétricas, como elétrons, através de um condutor, como um fio de cobre ou qualquer material condutor de eletricidade, quando existe uma diferença de potencial elétrico aplicada à tensão. Essa movimentação de cargas é o que permite à energia elétrica fluir e realizar trabalhos, como acender uma lâmpada ou alimentar um motor. A corrente elétrica é medida em amperes, que representa a quantidade de carga elétrica que atravessa um ponto em um condutor por unidade de tempo. A tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial ou DDP, é a força que empurra as cargas elétricas através de um circuito, fazendo com que a corrente elétrica flua. Medida em volts, a tensão é fundamental para o funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos. Resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente, variando conforme material, dimensões e temperatura. Medida em ohms, pode ser comparada ao fluxo de água em canos. Fios mais grossos oferecem menor resistência, permitindo maior corrente, como ocorre em chuveiros ou motores. Já fios finos conduzem menos corrente. A fórmula da resistência é igual à tensão dividida pela corrente. Procure fazer um diagrama elétrico mostrando a interligação de cada componente de seu sistema elétrico. Para isso, use aplicativos como o Canva, Miro, Paint ou outro de sua preferência. Esse diagrama será como uma planta elétrica de sua casa rodante. À medida em que for selecionando cada componente, preencha-o com indicações de potência, corrente e a foto do mesmo. Coloque os valores dos disjuntores, bitola dos fios e a amperagem dos fusíveis. Em paralelo, elabore uma planilha, com a lista de todos os equipamentos que pretende instalar em sua Kombi Home, preenchendo dados de quantidade, potência, tensão e horas de funcionamento previstas por dia. Assim, você irá descobrir quanto de energia irá consumir diariamente, e a partir desses números, selecionar a placa solar, controlador de carga, inversor, bateria, disjuntores, cabos e fusíveis. Os dados de cada equipamento, você encontra nas etiquetas coladas em cada um, ou nas fichas técnicas encontradas na internet ou nos manuais dos mesmos, caso já os tenha adquirido. Para tornar mais fácil a seleção dos equipamentos, elaboramos uma planilha, que selecionará automaticamente cada componente do sistema solar de sua Kombi Home. Bastará preencher a página da planilha denominada Consumo, com os equipamentos, separando-os de 12 volts dos de 110 ou 220 volts, a quantidade de cada equipamento, sua potência, tensão e horas de uso diário de cada um. Feito isso, os tudo mais é calculado automaticamente por fórmulas colocadas em algumas células. Os totais de consumo em watts tanto para os equipamentos em corrente contínua 12 volts, como para os de corrente alternada 110 ou 220 volts, servirão de base para selecionar a placa solar, bateria, inversor, carregador de bateria, cabos, disjuntores e fusíveis, tudo de forma automática. A placa solar é essencial para gerar energia na Kombi Home, convertendo luz do sol em eletricidade via células fotovoltaicas. Para escolhê-la, divide-se o consumo diário pela média de sol e eficiência do sistema, e opta-se por uma placa com potência um pouco maior. As placas monocristalinas são ideais por sua alta eficiência e bom desempenho em espaços pequenos. Modelos de 600 a 700 watts são recomendados para atender a necessidade energética de sua Kombi Home. Para motorhomes, são indicadas baterias de ciclo profundo, como as estacionárias,
que são projetadas para suportar cargas prolongadas e descargas profundas. Outras opções, como as de lítio, AGM e gel, também são utilizadas, mas costumam ter um custo mais elevado. Assim, nossa planilha está considerando baterias estacionárias seladas, livre de manutenção, e descarga de 50%. Para saber sua capacidade, divide-se o consumo diário em watts pela tensão de 12 volts, e pelo fator de descarregamento igual a 50%. Seleciona-se então uma bateria ou um banco de baterias cuja soma seja igual ou superior, dependendo da autonomia em dias que se pretenda, bem como seu custo. Para selecionar o controlador de carga, normalmente utiliza-se a corrente de curto-circuito da placa solar mais uma margem de segurança, de 25 a 30%. Só que a corrente de curto-circuito mais margem não garante que o controlador suporte a potência total da placa. Esse é um erro comum até entre alguns instaladores. A corrente de curto-circuito ajuda a proteger contra a sobrecorrente, mas a potência total em watts é o que realmente determina se o controlador vai aguentar a carga contínua do sistema. Assim sendo, consideramos a potência máxima das placas dividida pela tensão do sistema, em nosso caso 12 volts. Mas como alimentar as tomadas e os aparelhos que funcionam em 110 ou 220 volts? Para que isso seja possível partindo-se de uma bateria 12 volts, utilizamos um equipamento chamado inversor. Ele transformará a corrente contínua em 12 volts, para a corrente alternada em 110 ou 220 volts. Para dimensioná-lo, somamos a potência diária em watts consumida por todos os aparelhos que pretendemos usar, multiplicando para cada um a quantidade vezes a potência, vezes o número médio de horas de uso por dia, de cada equipamento que funcionará em 110 ou 220 volts, e acrescentamos a perda de potência pelo inversor, que consideramos ser de 25%. Ao resultado dessa soma, acrescentamos uma reserva, pois durante a viagem poderemos ter que usar uma furadeira, um aspirador de pó, e selecionamos um inversor no mercado que seja imediatamente superior ao valor calculado. Em todo motorhome, é aconselhável ter um equipamento que possa carregar as baterias através de energia externa, num camping, ou na casa de amigos durante a viagem, especialmente em dias sem sol. Para que isso seja possível, utiliza-se um carregador de baterias. Para selecionar sua capacidade, consideramos 10% da capacidade da bateria, para não esquentar demais ou danificá-la durante o carregamento. E como selecionar todos os fios, cabos e disjuntores para ligar os equipamentos com segurança? Bem, como cada parte do circuito trabalha com equipamentos de potências, tensões e correntes diferentes, temos que avaliar caso a caso, e dependendo da corrente que passa em cada circuito, selecionar o fio ou cabo em função da mesma utilizando a tabela de bitola em função da corrente, e os disjuntores baseados na série comercial também baseada na corrente. Já os fusíveis, de uso automotivo, serão utilizados para proteger os circuitos dos equipamentos que funcionam em corrente contínua em 12 volts. Eles são colocados em uma caixa de fusíveis, que recebem um cabo positivo e outro negativo em seu barramento, e para cada circuito, um fusível compatível com a corrente de cada equipamento que será ligado a ele. Para vocês que assistiram este vídeo até o final, e também como nós irão construir sua própria Kombi Home, deixamos gratuitamente o link de uma planilha na descrição do vídeo para os auxiliarem na seleção dos equipamentos. Basta preencher na planilha consumo, os equipamentos que irão utilizar, a quantidade de cada um, sua potência, tensão, e horas de uso diário. A planilha preencherá o restante, selecionando automaticamente cada equipamento, placa solar, bateria, controlador de carga, inversor, carregador de bateria, fios, cabos, disjuntores e fusíveis. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade em nos contatar, fazer comentários, críticas ou sugestões. E inscrevam-se em nosso canal, acionem o sininho para ficarem sabendo de outras publicações. O seu like também será muito importante para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado a todos!